Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero trazer um vídeo aqui hoje com o tema João 10:10, o bom pastor e os mercenários. Então vamos para esse entendimento. Eu quero começar aqui, é lógico, lendo João 10:10. O ladrão, esse ladrão aqui é ladrão mesmo, viu? É ladrão mesmo, não é o demônio de chifre, não. Vamos lá, João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, eu quem? O Messias, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus queridos, a religião, sempre ouvimos isso, né? Eu estive quase 25 anos dentro do sistema religioso. Tanto eu ouvi, como eu também já falei muitas vezes que João 10:10 está falando de uma entidade diabólica. É um ser espiritual, um ser de chifre, um ser de cauda. Mas aqui, no contexto, se você ler o contexto, não ficar apenas com João 10:10 isoladamente, você vai ver que o contexto não está falando nada de uma entidade. Então, a religião, ela sempre nos mostrou, sempre passou para nós que esse ladrão de João 10:10 é o capiroto. É o capiroto chifrudo, né? Aquele de tridentes. Né? Então, muito tempo, esse texto foi manipulado e aplicado a todos os filhos de Deus. Erroneamente, é claro, erroneamente, pelos pseudos líderes religiosos. Seguindo aí, meus queridos, João 10:1. Olha aí, é só ler o contexto e aí já desmascara essa entidade diabólica que a religião conseguiu criar dentro desse contexto, né? Olha aí, isso aqui são palavras de Jesus, palavras do Messias. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Esse entrar pela porta, meu querido, esse é fazer a vontade do Messias, porque Jesus ele disse, eu sou a porta. Então, para entrar por Jesus, tem que seguir a doutrina de Cristo. Quando você, como eu também estive muito tempo dentro do sistema religioso, nós vivíamos praticando rituais judaicos, não é? Tudo ali dentro do contexto judaico, dentro da lei judaica. Então, até o Messias, a lei não fazia você cristão. A lei fazia você um judeu, porque a lei foi dada aos judeus. Então, leis de Moisés não quer dizer que você é cristão, até porque Cristo não havia se manifestado ainda, né? Quando Jesus se manifesta, né? Quando a graça se manifesta, quando o próprio Deus toma a forma de carne, e ali os discípulos recebem a mensagem do reino, aonde eles andavam, Antioquia, por exemplo, foi o primeiro local que eles receberam o nome de cristão. Por que eles eram cristãos? Porque seguiam a lei de Moisés? Não, porque seguiam a doutrina de Cristo. Então, fazer a vontade de Cristo é entrar pela porta. Quem não entra pela porta? Aquele que não é o verdadeiro pastor. Quem não entra pela porta é o mercenário, aquele que comercializa, aquele que usa do nome Jesus para benefício próprio, para alcançar um patrimônio, para alcançar riquezas. Eles vendem o evangelho. A verdade é essa, meus queridos. Muitos não querem aceitar essa verdade. Veja só, meus queridos, eu estive quase 25 anos dentro do sistema religioso e quando eu descobri essas focatruas, eu resolvi mostrar para os demais, aqueles que ainda não têm o entendimento, que nem tudo, 99
99,99% do que eles fazem dentro desses templos religiosos é totalmente fora da doutrina de Cristo. Totalmente fora. Eles seguem a doutrina de Moisés. E ninguém foi chamado de cristão por seguir leis de Moisés. Né? Então, quem não entra pela porta, aquele que não é o verdadeiro pastor. Aquele que negocia o evangelho, cobra para pregar, cobra para orar, cobra para cantar e por aí vai, meus queridos. São muitos trabalhos que não são voluntários. Só quem faz serviço voluntário é a membresia. Abaixo do pastor, todos fazem trabalhos voluntários. De pastor para cima, já não é voluntário. Eles recebem pelo que fazem. Então, eles não são pastores. Eles são mercenários. O que é mercenário? Já falei. Mercenário não é algo assim, tipo, não é um palavrão. Mercenários são aqueles que recebem pelo serviço. Então, é isso que Jesus está falando. Mercenários. Então, esse homem aí que tem o título de pastor, na verdade, ele não é pastor, porque para ele ser pastor, o pastor verdadeiro, ele tem que fazer exatamente o que Jesus de Nazaré fez. Vir, servir, porque esses pastores de hoje, eles não querem servir. Eles querem ser servidos. Então já aí já descarta. Esse pastor não é igual a Cristo. Porque Cristo ele veio para servir. E o menor será servido pelo maior. Ou seja, o maior servirá o menor. Então, veja que a doutrina de Cristo é bem diferente do que você vê por aí. Os líderes, eles não querem servir, eles querem ser servidos. Né? E tudo que eles fazem não é voluntário. Nada é voluntário. Voluntário só de pastor para baixo. E algumas exceções também, até aqueles que estão abaixo do pastorado, também já têm salário. Então, são mercenários. Né? João 10,5. Mas de modo algum seguirão o estranho, o mercenário. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, uma hora, meus queridos, entenda isso, uma hora vocês ouvirão a verdadeira voz. Porque a voz que vocês estão ouvindo por aí não é do verdadeiro pastor, é do mercenário. Então, o verdadeiro pastor, que é Cristo, o ressuscitado, né, esse é o verdadeiro pastor. Então, uma hora, quando vocês conhecerem a voz do verdadeiro pastor, vocês vão abandonar os mercenários, que é o que Jesus ele diz. Né? É para seguir o verdadeiro pastor, não o mercenário. Então, meus queridos, quando você lê em uma placa, né, você vai lá no templo religioso, quando você vê lá na placa, lá, geralmente, lá no Brasil é assim, né? Aqui você não vê quase isso, mas no Brasil, principalmente, sempre quando você passa de frente a uma instituição religiosa, você vê lá, igreja cristã, blá, 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 pastor presidente, tal, 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 pastor fundador, tal, tal, tal. Então, quando você vê uma placa, nesses lugares intitulados de igreja, e você vê lá, pastor fundador, pastor presidente, ou então você ouvir um líder dizer, minhas ovelhas, corre enquanto tem dinheiro na sua conta. Porque, na realidade, esse não é o verdadeiro pastor, é o mercenário. Por quê? Porque eles estão totalmente fora do contexto. Até o próprio apóstolo Pedro, que era uma das colunas principais, quando Jesus fez aquelas perguntas para ele, 3 perguntas, né? Tu me amas, né? Nós vamos ler depois aqui, mais à frente. O que Jesus falou? Pedro, tu me amas? Né? Resumindo aqui, né? Ele falou assim, tu sabes. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, as ovelhas são de quem? De Cristo. Então, quando um homem titulado pastor diz minhas ovelhas, o que ele está dizendo no texto? Está dizendo que as ovelhas não é de Cristo, é dele. Talvez alguém possa dizer assim, não, mas também não é bem assim, né, irmão? Você está levando muito para o lado pesado. Não, é. Se você ler a Bíblia, você tem que aceitar do jeito que está escrito. Jesus falou assim para Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, tu sabes.
Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro poderia dizer minhas ovelhas? Não, porque se as ovelhas é de Cristo, Pedro não pode dizer minhas ovelhas. É como se estivesse roubando, né? Mais ou menos assim. João, capítulo 21, verso 17. Ó. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha aí. Então, o apóstolo Pedro, ele ouviu do próprio Cristo: minhas ovelhas. Jesus não falou assim: Pedro, apacenta as tuas ovelhas. Não, as minhas ovelhas. Hoje o que você mais vê por aí são esses líderes batendo no peito. São minhas ovelhas. Eu sou o pastor dessas ovelhas. Não, você não é o pastor. Você é o mercenário porque você recebe pelo serviço que você paga. Se as pessoas deixarem de pagar para você, aí você vai saber realmente se esse homem é pastor mesmo ou esse homem é o mercenário. Porque eles não vão querer, meu querido, eles não vão querer fazer voluntário. Não vai. E a ordem que Jesus falou para os discípulos era ir por todo mundo pregar o evangelho. De graça recebesse, de graça dai. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Porque eles deixaram suas empresas, eles deixaram seus trabalhos, porque visaram dentro do evangelho um modo de ficar 3, 4, 5, 10 vezes mais rico do que um dono de empresa. Isento de impostos, não paga funcionário, pelo contrário, é os funcionários que pagam o patrão, por aí vai. É bom demais esse negócio. Eles vão querer voltar atrás? Eles vão querer pegar a carteira de trabalho? Não vai. Então, meus queridos, fique esperto, viu? João 10,10. Mas o que é mercenário e não pastor? Olha aí. João 10,12. Mas o que é mercenário, vírgula, e não pastor, vírgula, de quem não são as ovelhas? Olha, entenda isso. Jesus falando. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. É claro, meu querido, que aqui Jesus está usando aqui uma simbologia dos pastores que apacentavam ovelhas. Ovelhas. Então, se o pastor ele realmente é o dono daquele rebanho, né, ele não vai deixar o lobo devorar. Porque ele vai defender o seu rebanho, porque é a ovelha dele. Mas quando o fazendeiro, quando aquele homem tem as ovelhas e ele contrata um pastor, esse não é o pastor, esse é o mercenário, ele é um trabalhador. Ele recebe para apacentar as ovelhas que não é dele. Então, por isso que Jesus falou: aquele que não entra pela porta, esse é ladrão. Aí eles dizem, né? Estou orando por vocês nas madrugadas. Você acredita nisso? Oh, meu querido, eu posso dizer assim, sem medo de errar. 99,99 não ora nas madrugadas. Então, Isaías 56. 56, versículo 10. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. Você conhece algum líder assim que só quer dormir? A maioria dos líderes só querem só vida boa, só quer vida mansa. Só querem dormir. Versículo 11. São cães devoradores. Isso aqui são palavras do profeta Isaías. São insaciáveis, são pastores sem entendimento. Por isso que existe esse mundo de placas de igreja. Por quê? Eles não se suportam. Eles não querem viver entre eles. Eles querem cada um ter a sua fatia de bolo. Eles não querem dividir. Porque se fosse assim, só havia uma placa de igreja.
E todos ali trabalhando em pró do reino. Mas eles não querem, eles querem isso aqui, ó. Quando um pastor visa negócio, ele não fica nessa congregação. Ele já vai querer abrir o seu próprio negócio, porque é muito lucrativo. Então, todos seguem seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. É assim ou não é? É assim, meu querido. Mas por que ninguém fala? Talvez porque tenha rabo preso, eu não tenho rabo preso. Eles mudaram as escrituras. Mudou. Porque eles não leem da forma que eu leio. Eles mudaram as escrituras. Eles manipularam os escritos a seu bel prazer. Né? E com isso, eles vão devorando, né, as casas. Aí com seus dízimos, com suas campanhas, teologia da prosperidade, que só quem prospera é o líder. Eu já fiz um vídeo aqui uma vez aqui, o pastor dando dízimo. Ele está dando dízimo para quem? Não é para Deus, porque o dinheiro vai para a conta dele, que a igreja é dele, o negócio é dele, a conta do banco é dele. Ele só está fazendo só um jogo de marketing. Ele vai lá na frente, leva o seu envelope com dízimo, o tesoureiro vai recolher aqueles envelopes. Para onde que vai aquele dinheiro? Para a conta do banco. Vai para Deus? Não, para a conta do banco. Quem vai usufruir? O pastor, sua família, seus subordinados, por aí vai. E aí tem aquela fogueira também que nunca queima, né? Também é um grande engano, né? Quanto e quanto dinheiro esses homens não conseguiram com essa tal fogueira que nunca queima. É brabo, viu? É brabo quando você descobre o engano religioso. É brabo, é brabo, é brabo. Não é fácil não, viu? Mateus capítulo 23, verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. São palavras de Jesus, tá? Porque devorais as casas das viúvas e sobre pretextos fazei longas orações. Por isso recebereis maior condenação. Jesus, o Messias, orientou as suas ovelhas. Cuidado, hein? Cuidado com esses homens. Escribas e fariseus, hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, que eram os líderes daquela época, né? Da lei de Moisés. Hipócritas. Olha a palavra que Jesus usa. Aí hoje você fala que esses homens são mercenários, eles querem cair matando. Não, você não pode falar isso. O Messias falou. Eu estou lendo o que ele falou para aqueles líderes daquela época. E você colocando em um paralelo, né, você colocando na balança aí, você vê que não há diferença, meu querido, dos fariseus daquela época para os fariseus de hoje. Não há diferença. Pior ainda. Pior ainda, meu querido. São piores. Porque nem vive lei e nem vive graça. E leva o povo a andar em condenação. E a mente nunca vai ser liberta. Muito cuidado com essa turma aí, viu, meus queridos? João 10, 2. Olha aí, João 10, 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha, meu querido, os falsos pastores, eles são terrenos. São mercenários. E eles buscam somente as coisas terrenas porque são carnais. São salteadores. Não têm respeito pelas vidas. Eles não têm respeito pelas vidas. Só querem lucrar em cima do povo de Deus. Só isso, só querem lucrar em cima do povo de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que recebeu no terceiro céu o evangelho do Cristo, ele deixou vários exemplos para discernir os mercenários. Olha só. Filipenses capítulo 3, verso 18. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, ou seja, muitas vezes o apóstolo Paulo falando com os irmãos de Filipenses. E agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Verso 19. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, é o ventre. O Deus deles é o ventre. E o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso.
É vergonhoso, né, meu querido? Você vê esses líderes aí vendendo objetos ungidos, né, dizendo que Deus está me mostrando. É tudo balela. É tudo profetadas. É tudo adivinhação, coisas da carne. Esses homens são técnicos. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Vou repetir. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Só. Esse negócio de ganhar almas para Jesus é mais um golpe do marketing. Ele já usa o nome Jesus como mercadoria, né? E esse negócio de ganhar alma para Jesus, meu querido. Quer ganhar alma para Jesus? Sobe na cruz. Derrama o sangue lá. E ao terceiro dia ressuscita. Aí você vai ganhar almas para Jesus. O bom pastor chama para fora e o mercenário vem para dentro. Vem para dentro. E aí eles aplicam as suas filosofias, suas pregações acusadoras, recheadas de enganos e medos. Essa é a pregação dele. João 10,3. A este o porteiro abre. A quem? Ao verdadeiro pastor. E só teve um verdadeiro pastor, Cristo. Né? E as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduzem para fora. O mercenário quer colocar dentro, para dentro, prendê-las. O verdadeiro pastor não veio para ser servido. Viu, pastores? Líderes de hoje. O verdadeiro pastor não veio para ser servido. Quando você vê um pastor querendo ser servido hoje, é porque ele não é o verdadeiro pastor, ele é um mercenário. Porque o verdadeiro pastor não veio para ser servido. O falso, esse sim, ele gosta de ser servido porque são mercenários. Pastoreiam por paga, por dinheiro. Olha aí, Mateus capítulo 20, verso 26. Não será assim entre vós antes? Qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Verso 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o verdadeiro pastor. Esse é Cristo. Esse é o Messias. Esse é o que não cobra para pregar. Esse é o que não cobra para pastorear. Este é o que não cobra para curar. Este é o que não cobra para apacentar as ovelhas. O resto são mercenários. É duro, né? Mas tem que falar a verdade. Uma pergunta: Jesus cobrou? Não. Qual o legado que ele deixou aos discípulos? Mateus 10:8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Verso 9. Não vos provereis de ouro, é o que a igreja mais quer, é ser provida de ouro. A igreja que eu falo, os templos religiosos, principalmente a católica. A católica é riquíssima. Né? Nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Versículo 10. Nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que os discípulos recebiam por pregar o evangelho do Cristo? Hospedagem e alimento. Não recebiam ouro, não recebiam prata, não tinha duas túnicas, nada disso. Esse era o padrão do cristianismo da primeira era. Aí depois veio, os mercenários se reuniram e resolveram montar a sua empresa. Não é isso? Verso 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Então, enquanto eles estivessem hospedados, aquelas pessoas que o recebiam nas suas casas davam a eles hospedagem com alimentação. Era assim, tá, pastores? Não é essa regalia aí de 20 mil reais para pregar, 25 para cantar, nada disso. É hotel 5 estrelas para receber esses homens mercenários aí.
comida das melhores comidas, né? São mercenários. Cuidado. Não tem nada de cristão aí. Muito cuidado com esses homens. Para mim, a verdade estava abafada, né? Pela religião e seus líderes ambiciosos. Mas nada fica oculto por muito tempo. Não, meu querido. Uma hora você vai descobrir a verdade. Uma hora você vai descobrir. Eu vou ficar aqui batendo na tecla. Eu vou ficar aqui mostrando as escrituras. Uma hora o Espírito vai abrir os seus olhos. Aí você vai ver, olha, realmente, o irmão Orlando, ele apenas lia a Bíblia. Eu só leio a Bíblia. Só leio, né? Quem quiser receber, amém. Você será liberto se você receber. Senão você vai continuar preso aí dentro desse aprisco, dentro dessa bolha, dentro dessa caixa. Dentro do aquário tem água, tem peixe, mas não é mar. Você não está livre, você está dentro de uma caixa de vidro. Você pensa que por estar dentro de uma água, você está no mar. Você não está no mar, você está dentro de uma caixa fechada e que ali você é controlado. Olha aí, Tito 1,11. Aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Tito 1,12. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões, preguiçosos. São palavras fortes, né? São palavras fortes. Verdade, são palavras fortes. E tem muitos que se dizem pastores fazendo coisas que superam até isso que eu li aqui. Tito 1,13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreendem-os severamente, para que sejam sãos na fé. Verso 14. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, meu querido, sai dessas fábulas. Esses pastores só contam historinhas, eles não leem evangelho para você, só contam historinhas, fábulas judaicas. E criam mandamentos. Eles criam mandamentos e dizem que é doutrina de Cristo. Não é, meu querido, são doutrinas de homens. Você vê aí a transformação que passou dessas chamadas igrejas aí. Antigamente, nem uma barba assim as pessoas poderiam usar. Ué, se na época de Cristo os profetas mesmo dizem que o óleo descia pela barba, né? Mas aí vem esses homens aí e criam doutrinas, dizem que não pode ter barba. Não pode nem usar perfume. As mulheres não podem nem fazer suas depilações. Tudo isso, meu querido, doutrinas de homens. E você vê que vem se transformando aí. Muitos deixaram essas doutrinas para trás porque não é doutrina de Cristo, são doutrinas de homens. Vocês deixaram de viver, por quê? Jogar bola é do diabo. Eles jogam bola, né? Tem até time. Né? E no cinema é do diabo. Eles vão, o que mais vão hoje no cinema são os pastores. E por aí vai, meu querido. Praia do diabo, eles estão lá direto. Passam férias lá. Porque são doutrinas de homens, não são doutrinas de Cristo. Você não vê Cristo falando, olha, não vai na praia, é pecado. Olha, não joga bola, é pecado. Olha, não faz isso, é pecado. Não, meu querido. Nada disso. Aí são homens na intenção de prender. Homens que desviaram da verdade. Simplesmente. Então, agora olha o contexto isolado que a maioria deles deitam e rola. Olha, eles deitam e rola nesse contexto aqui, ó. Eles abusam dos incautos, dos desavisados. Efésios capítulo 4, verso 11. Olha aí. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá vendo? Pastores e mestres. É o evangelho da graça. Peraí, vamos ler, né? Nós lemos aí o versículo 4, 11, né? Que é o que eles usam mais para falar que isso aí são títulos, não são títulos. Olha, se você voltar lá no versículo 1, diz assim, ó. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que antes de modo digno, para com o chamado que recebestes,
Verso 2: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportai-vos uns aos outros em amor. Eles não se suportam. Por isso que tem hoje vários denominações, porque eles não se suportam. Então, meus queridos, eu li aqui Efésios capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2, para você entender o contexto do versículo 11, que ele somente usa o versículo 11, uns para pastores e mestres, outros para apóstolos e por aí vai. Eles criam os títulos em cima disso aqui, né? Mas vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso 4. Há um só corpo, que é a igreja. Um só corpo em um só Espírito. Olha, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamado é uma só. Efésios 4, 5. Há um só Senhor. Há vários? Há vários senhores? Não. Aqui está dizendo que é um só Senhor. Uma só fé. Se você entra numa denominação, eles creem de uma forma, outros creem de outra forma, aí já não é unidade. Eles não estão vivendo uma só fé. Um só batismo. E o batismo aqui, meu querido, é o batismo na cruz. Batismo na cruz. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora na sequência aqui vai vir a paulada. Paulada no focinho do lobo mercenário. Efésios 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça. A graça só foi só para os apóstolos daquela época? Só para os discípulos? Não. Para todos os homens. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Vamos continuar. Efésios capítulo 4, verso 8. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos pastores, aos apóstolos, não, aos homens. Então são muitas pessoas, não é só um, viu, pastor? Não é só você que tem a unção, não, viu? A unção do santo é a todos os filhos de Deus. Efésios 4, 9. O que significa ele subiu, senão que também desceu às portas mais baixas da terra? Verso 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Aí vem o versículo que eles isolam, né? Que é Efésios 4:11. Assim ele designou alguns para apóstolos dos homens, daquela multidão que estava ali, os filhos de Deus. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vocês sabem que a promessa em Joel foi da descida do Espírito, então todos estavam reunidos no seu lugar. E eles receberam dons, não é títulos. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha, meu querido, a minha professora de português dizia que quando aparece esse negocinho aí de vírgula, a leitura continua. O assunto não para aí. Olha aí, Efésios 4:11. Assim ele designou alguns apóstolos, vírgula, outros para profetas, vírgulas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, vírgula. Continuou o assunto. Não isolou aqui não, pastor. Não vai criando os seus títulos aqui, manipulando as pessoas, não. Tem uma vírgula aqui, viu? Vamos continuar. Efésios 4:12. Com o propósito. Opa, tinha um propósito isso aí, viu, pastores? Tinha um propósito isso aí, ó. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 13. Até
é só até, viu pastor? Não é para viver a vida toda com esse título aí não, viu? É somente até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, quer dizer, uma pessoa tem um dom, ele usa esse dom para aperfeiçoar outra pessoa, essa pessoa vai ser aperfeiçoada, vai chegar no nível que ele vai poder também usar esse dom e aperfeiçoar outro. É isso que está dizendo. Não é você viver a vida toda como pastor, recebendo salário. Não é a vida toda ser apóstolos, ganhar salários e ganhar porcentagens também. Não, nada disso. Não está falando isso aqui. Né? No pleno conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. É isso que acontece, não é? É isso que acontece. Efésios 4:15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O pastor? Não. Cristo. Ele é o cabeça. Só ele é o cabeça. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro deste corpo. 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em segundo, os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas, que não é labachúria, tá? Aqui são idiomas para evangelizar outras nações. 1 Coríntios 12, 29. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Até porque o dom de realizar milagres aqui foi algo que eles receberam para o avanço do evangelho. Não tem mais essa operação de milagres hoje. Não tem mais, tá? Verso 30. Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Ou seja, idiomas? Não. Todos as interpretam? Não. 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Dons. Não é títulos, são dons. Resumindo, eles não querem o dom, porque o dom não é homens que dão, é o Espírito que dá. Títulos, sim, os homens dão. Até vendem, né? Tem muitas pessoas aí sendo ungidas pastores, recebendo o título de pastor, online, né? E pagam aí uma taxa a eles. Aí o título, você é o pastor agora. Pois é. Então, homens, eles intitulam homens, mas o dom é só Cristo que dá. Né? E isso não tem nada a ver com Efésios capítulo 4, verso 1. Então, meus queridos, fico por aqui então. Graça e paz a todos vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz.